Você já ouviu falar em limpa-nome e redução de parcela, não é mesmo? Inclusive, pode até ser que você esteja aqui nesse vídeo querendo entender como conseguir esse benefício ou esse direito. Hoje eu vou te contar aqui por que isso daí não presta, por que isso daí é furada e o melhor eu deixei lá no finalzinho, que é exatamente o caminho de verdade para que você possa sair das dívidas. E o meu nome é Niklaus Limburso, eu sou advogado e neste canal eu ajudo a pessoas e empresários em cenário de crise e endividamento bancário. O meu papel aqui é só um: ser o seu aliado para que você possa sair das dívidas. Saiu no Fantástico uma matéria sobre a chamada indústria do limpa-nome. Você viu? Escreve aqui nos comentários. E essa matéria mostra uma verdadeira engenharia de um golpe encenado que envolve associações, advogados e aí representantes, servidores da justiça, pelo menos é o que a matéria diz. Todos eles combinados para conseguir liminares em massa, para que as pessoas representadas por essa associação consigam tirar os seus nomes de órgãos restritivos de crédito. E pasmem, nós estamos falando aqui de mais de 130 bilhões de reais em dívidas que sumiram do radar. Mas olha, é muito importante te dizer que essas dívidas só sumiram do radar, porque elas continuaram existindo. Elas só saíram lá do Serasa. Na prática, é uma dívida que ficou escondida debaixo do tapete, mas ela não deixou de existir. E eu vou te dizer, eu sou capaz de apostar que já vai pipocar aí várias matérias falando sobre o golpe do reduzir parcelas. E eu posso também te dizer que é o mesmo filme, só estão mudando aí o nome dos personagens. E agora eu vou te dizer como é que funcionam esses golpes. Bom, no limpa-nome, eles te oferecem aí para tirar o seu nome da lista em poucos dias, uma semana, 2 semanas, 20 dias, 30 dias. E eles vão te cobrar, inclusive, uma taxinha adiantada, vão cobrar que você pague, inclusive, um valor percentual em cima da sua dívida. E nisso daí tem uma pegadinha, porque o cancelamento da restrição só pode acontecer com o pagamento ou passados 5 anos. Essa decisão judicial, ela acaba não tendo bons fundamentos, ou seja, essa liminar vai acabar perdendo efeito em pouco tempo e o seu nome vai voltar a sujar. E aí, quando você for atrás dessa assessoria, eles acabaram sumindo, não atende telefone, e aí fica por isso mesmo. E a turma que diz que vai reduzir parcela, trabalha assim. Eles vêm, prometem que vão reduzir a sua parcela, apresentando ali uma simulação, falando que tem uma série de abusividades, e que vão resolver isso diretamente com os bancos ou com as financeiras. E alguns chegam a dizer que você tem que pagar diretamente para eles, e eles vão acertar com o banco, com as financeiras. E aí você vai lá, paga ali um valor parcial, eles dizem que vão resolver, e tá montado o golpe, né? E esse golpe, na prática, tem algumas variações. Tem a tal da falsa portabilidade, tem um refinanciamento disfarçado e tem também aquela revisional milagrosa na velocidade da luz. E eu posso te dizer que esses dois golpes são uma grande fria e eu vou te explicar por quê. No caso do limpa-nome, você vai lá, tira o seu nome do Serasa, mas não vai resolver, porque essa liminar vai cair uma hora ou outra e no final das contas, por mais que o seu nome saia do Serasa, ele vai continuar visível lá no SR, lá dentro do Banco Central, no registrado. Se você tem uma dívida, ela vai continuar registrada lá e todos os bancos conseguem ver. Pode até ser que algum fornecedor comum que não tem acesso ao SCR, por ser uma informação confidencial que só os bancos e financeiras têm acesso, sim, esses fornecedores não vão conseguir ver enquanto a liminar estiver funcionando, mas todos os bancos conseguem ver ainda que saia do Serasa. E tem mais, quando essa liminar cair, a sua dívida vai voltar e vai ficar pública do mesmo jeito. E no final das contas, você acabou se envolvendo com golpistas e perdeu dinheiro. E nada foi resolvido. E ó, vem comigo aqui. A situação já não tá boa. Você vai perder dinheiro em golpe? É igual você apostar no tigrinho para ver se vai resolver as dívidas. Qual que é a chance disso dar certo? E com relação a essa turminha aí que diz que vai fazer redução de parcela? Diz para mim aqui, na prática, por que é que o banco vai reduzir o valor da sua parcela? Por que uma assessoria que apresentou ali uma memória de cálculo, que apresentou ali um PDF, vai conseguir que o banco reduza a sua parcela? Ô, meu amigo, não vamos ser ingênuos aqui, né? O único jeito do banco abrir mão do dinheiro que ele tem, do crédito que ele tem, é através de um processo com uma decisão favorável para você, e uma decisão judicial, não é um processo amigável. Fora o processo judicial, bem representado, com bons e sérios advogados, o único jeito para que o banco reduza o valor da sua dívida, reduza a sua parcela, é fazendo uma nova negociação com você. E o banco nunca vai fazer uma negociação que seja boa para você, reduzindo a sua parcela, reduzindo a sua dívida, se você não estiver inadimplente. Enquanto você estiver adimplente, ele vai aumentar o valor da sua dívida, ainda que ele reduza a parcela, ele vai aumentar o número de parcelas da sua dívida, vai dobrar, triplicar. Você já conhece essa história, né? Se você quiser conhecê-la, tem vários vídeos aqui no meu canal explicando direitinho como isso funciona, as renegociações com o banco. Você pode sim fazer uma nova negociação, mas para que o banco te faça alguma condição diferenciada, você vai precisar estar inadimplente. E com certeza não é assim que essas pessoas, esses golpistas, trabalham. Na prática, o que eles fazem?
Eles te pegam adimplente, te orientam a pagar para eles, pegam o dinheiro e somem. Ó, vem comigo aqui. Tem 15 anos que eu ajudo pessoas a saírem das dívidas. Sejam elas pessoas físicas, pessoas jurídicas. Então eu vou te dar aqui a dica do oleado. O caminho sem mágica, o caminho certo. A primeira atitude que você precisa tomar é enfrentar a realidade, identificar aonde está a sangria, quais são as falhas, quais são os drenos de dinheiro, aquilo que você está fazendo que está te colocando em fria, que está te colocando numa situação financeira desfavorável. E a segunda atitude, depois que você descobriu, estancou essa sangria, é identificar para quem você deve. A maior parte das pessoas negligencia esse tópico porque é ruim demais dever para os outros. Então elas fogem, dão as costas, não enfrentam de frente o problema. Então você precisa fazer um mapeamento de quem você deve. Eu chamo isso de montar o mapa do campo minado. E ciente de quem você deve e quanto você deve, você precisa entender qual é a circunstância que te colocou nisso. Quais foram as condutas que você adotou que você não pode mais adotar e preparar a sua mentalidade para essa fase de muita pressão, a fase de dever para os outros. Ninguém quer viver isso, mas você precisa tomar boas decisões e com a cabeça fria. E por isso que lá no método EJECT a gente tem um módulo chamado Conduta de General, exatamente para preparar as pessoas, para preparar a sua mentalidade para superar esse momento e tomar decisões de cabeça fria. Depois disso, o próximo passo que você não tem como fugir é de montar a sua estrutura de organização financeira pessoal, o seu orçamento doméstico, é isso mesmo, eu inclusive chamo ele de método base. Você vai precisar organizar a estrutura financeira da sua casa para que você possa definir antes quanto pode gastar com o quê e depois controlar se efetivamente cumpriu o planejado. E você vai precisar também entender como proteger o seu dinheiro, é isso mesmo. Porque tem débito automático, tem parcela, tem uma série de coisas aí que estão tirando o seu controle sobre o próprio dinheiro. E você precisa ter ele na sua mão, porque ele é o seu combustível nessa jornada contra as dívidas. Você precisa ter dinheiro na mão para que você possa resolver as coisas. Você não pode perder o controle sobre o seu próprio dinheiro. E é provavelmente isso que está acontecendo neste exato momento. Fala a verdade, diz aqui nos comentários. E se você estiver realmente muito apertado, em dificuldades financeiras, você vai ter que implantar um sistema de pagamento seletivo. Ou seja, você vai escolher quem recebe agora, porque é prioridade, e quem vai ficar para depois, num cenário de negociações das suas dívidas. E aí depois que você tiver isso tudo alimentado, tudo definido, e com a cabeça fria, já com um plano claro, é a hora de fazer as grandes negociações, trazer os seus aliados para a mesa, é isso mesmo. Definir quem vai ser o seu parceiro, com quem que você vai acertar primeiro, quem vai te dar as melhores condições para que você possa reduzir o tamanho da sua dívida e encerrar isso de uma vez por todas. E eu chamo isso lá no método EJECT de operação aliados. Nós temos que trazer os credores para a condição de parceiros. Eu sei que você já tomou muita decisão ruim na sua vida, eu sei que você já entrou em muita furada, já caiu em fria, eu sei que já foi até enganado, e talvez você tenha sido imprudente com o seu próprio dinheiro, talvez você tenha sido inocente, e tá tudo bem a gente reconhecer isso. Mas anota aí, agora, meu amigo, minha amiga, é hora de fugir de encrenca, é hora de fugir de atalho, entendeu? Isso aí não vai ajudar você a sair da dívida, só vai piorar a situação. E atalho de pessoa endividada quase sempre é cilada. Agora é a hora de fazer o roteiro que é certo, na ordem certa. E é aqui que entra um ponto muito importante. Ação na justiça para você rever contrato, para você tirar uma negativação que seja indevida, é uma coisa que existe, é uma coisa legítima, é um direito seu. Mas tem que ser feita por um advogado de verdade, uma pessoa que seja da sua confiança e que faça análise do seu contrato, uma pessoa que represente você. Não por uma associação de fachada aí que some com o seu dinheiro e faz encrenca e golpe para depois arrumar mais problema para sua cabeça. Então, aqui, o resumo da obra é o seguinte: limpa nome, redução de parcela, isso tudo aí é furada. Você só vai perder mais dinheiro e não vai resolver o seu problema. E eu te convido a conhecer o método EJECT. É onde que eu entrego um roteiro completo, o passo a passo para que você possa sair das dívidas de forma definitiva. E o link para que você possa conhecer está aqui na descrição desse vídeo. E se o seu caso pede uma representação jurídica contra os bancos, ou seja, advogados, tem um link aqui embaixo, na descrição e nos comentários, para o atendimento lá do meu escritório de advocacia. E não são todas as pessoas ou causas que têm perfil para o nosso escritório, para a nossa atuação. Mas se o seu caso for um deles, vai ser um prazer te ajudar nessa jornada contra as dívidas. Então aproveita e já segue aí o canal, ativa as notificações para que você não perca os próximos vídeos sobre como sair das dívidas e para que eu possa ter prioridade aí na sua timeline e te trazer mais conteúdos relevantes. E eu gosto de dizer que viver endividado pode até ser comum, mas não é normal. Você nasceu para viver uma vida próspera e abundante. Então, clica no link aqui para você ver o próximo vídeo.